Bem-vindas e bem-vindos a mais um Concurseja. Hoje a gente tem um tema, olha, essencial no direito sucessório brasileiro e que gera muita dúvida, né? Vamos investigar a fundo aquelas situações em que o cônjuge sobrevivente, bom, acaba não participando da herança. Olá, é um prazer estar aqui. E sim, esse é um ponto que causa bastante confusão. Muita gente acredita que o simples fato de ser casado já garante automaticamente uma parte da herança do falecido. Mas a história é um pouco mais complexa. Exato. A gente vai desmembrar o que diz o Código Civil, como os tribunais, especialmente o STJ, têm interpretado isso e o que a doutrina comenta. E acho que o primeiro passo fundamental é diferenciar meiação de herança, né? Sem dúvida, é o ponto de partida. Meiação, assim, de forma simples, decorre do regime de bens escolhido para o casamento. É a metade do patrimônio comum que pertence a cada cônjuge. Não tem a ver com a morte em si, mas com a sociedade conjugal. Certo. É a divisão do que foi construído juntos, dependendo do regime. Isso. Já a herança, bom, a herança é a parte dos bens particulares ou até mesmo da meação do falecido que o cônjuge pode receber por ser considerado herdeiro pela lei, seguindo a ordem de vocação hereditária lá do artigo 1829. E o Código Civil de 2002 deu um upgrade no cônjuge, né? Elevou ele à condição de herdeiro necessário. Exatamente. Artigo 1845. Cônjuge, descendentes e ascendentes são herdeiros necessários. Isso significa que eles têm direito a uma parte mínima da herança, a chamada legítima. Metade da herança, basicamente. Mas, e aí vem o mas, essa condição de herdeiro necessário não é absoluta, né? Existem situações que limitam ou até excluem esse direito do cônjuge e é isso que a gente vai explorar hoje. Perfeito. É onde entram as exceções. A primeira grande variável é o regime de bens. O próprio artigo 1829, inciso 1, já dá a dica quando fala da concorrência com os descendentes. Ele diz que o cônjuge concorre, salvo se casado em comunhão universal, separação obrigatória ou se na comunhão parcial o falecido não deixou bens particulares. Ou seja, o regime de bens é a chave para entender muita coisa aqui. Vamos começar pelo regime que parece mais direto ao ponto na separação. A separação total de bens, aquela convencional, escolhida pelo casal. Isso, a do pacto antenupcial prevista no artigo 1687 do Código. Aqui o casal decide, por vontade própria, manter os patrimônios totalmente separados. Não existe patrimônio comum, logo, não existe meação. E na herança, como fica? Bom, aqui o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, pacificou um entendimento importante. Se o casal escolheu voluntariamente separar tudo em vida, essa vontade deve ser respeitada na morte. Então, se o falecido deixar descendentes ou ascendentes, o cônjuge sobrevivente, casado nesse regime, não herda. Ele não concorre com os outros herdeiros necessários sobre os bens particulares do falecido. Interessante. A autonomia da vontade do casal prevalece sobre a regra geral da concorrência. Faz sentido. Exato. A ideia é, se eles não queriam misturar patrimônio em vida, por que misturariam na sucessão? Claro, tem uma exceção. Se o falecido não deixar nem descendentes nem ascendentes, aí sim o cônjuge herda tudo, conforme o inciso 3º do 1829. Sozinho. Entendido. Separação total convencional escolhida. Sem meação e, regra geral, sem herança se houver filhos ou pais do falecido. Mas e quando a separação não é uma escolha? Quando é a lei que impõe? Ah, aí entramos na separação obrigatória, ou legal, do artigo 1641 do Código Civil. Ela é imposta em situações específicas, como para quem casa com mais de 70 anos ou para quem precisa de suprimento judicial para casar. Nesses casos, a lógica muda um pouco, né? Porque não foi uma escolha do casal. Muda sim. Primeiro quanto à meação. Aqui entra a famosa e um pouco controversa súmula 377 do STF. Ela diz que, mesmo na separação obrigatória, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento se comunicam. Presume-se o esforço comum. Então pode haver meação sobre esses bens, os chamados aquestos. Certo, então pode ter meação, diferente da convencional. Mas e a herança? O cônjuge concorre com descendentes ou ascendentes aqui? Olha, essa é uma questão que gerou muito debate, mas a posição majoritária hoje no STJ é que não. O cônjuge casado sob separação obrigatória
também não concorre com descendentes ou ascendentes pelos bens particulares do falecido. A interpretação que prevalece é que permitir essa herança seria, de certa forma, uma burla à própria intenção da lei ao impor a separação, que muitas vezes visa proteger o patrimônio, por exemplo, de pessoas idosas. Entendi. Então, tanto na separação convencional quanto na obrigatória, a tendência do STJ é afastar o cônjuge da herança se houver descendentes ou ascendentes. A diferença principal fica na meação dos aquestos, que pode existir na obrigatória por causa da súmula 377. Exatamente essa linha. É uma interpretação que busca coerência com a natureza de cada regime. Bom, saindo um pouco dos regimes e indo para a realidade da vida do casal. E se eles estavam casados no papel, mas separados na prática há muito tempo? Ótimo ponto. O direito não ignora a realidade. O artigo 1830 do Código Civil trata disso diretamente. Se o casal estava separado de fato há mais de 2 anos antes do falecimento de um deles, o cônjuge sobrevivente perde o direito à herança. 2 anos. É um prazo objetivo. E o que significa separado de fato? Significa que não havia mais vida em comum. Acabou o convívio, a comunhão de vidas, o objetivo de constituir família. Mesmo que não tenham formalizado o divórcio. Acabou a relação conjugal na prática. E a lei entende que, se acabou a vida em comum, não faz sentido manter o direito à herança. Exato. Cessou a causa afetiva e social que justificaria a participação na herança. Mas, como quase tudo no direito, tem uma exceçãozinha. Sempre tem, né? Qual é? Se o cônjuge sobrevivente conseguir provar que a convivência se tornou impossível sem culpa sua, ou, mais comum, que mesmo separado de fato, ele dependia economicamente do falecido, por exemplo, recebia pensão alimentícia, aí ele pode eventualmente manter o direito à herança. Mas é uma exceção e o ônus de provar a separação de fato em si cabe aos outros herdeiros que querem afastar o cônjuge. Complicado provar isso, imagino. Mas a regra geral é mais de 2 anos de separação de fato, sem direito à herança. Ok. E a vontade do falecido expressa em testamento pode excluir o cônjuge? Pode limitar, mas excluir totalmente é difícil, justamente porque o cônjuge é herdeiro necessário, como a gente já falou. Lembra do artigo 1845? Ele tem direito à legítima que é a metade da herança. Essa parte é intocável por testamento. Certo, a legítima está garantida para ele, para os filhos, para os pais. Isso. Mas a outra metade da herança, a chamada parte disponível, essa sim. O testador pode deixar para quem ele quiser, conforme o artigo 1857. Pode deixar para um amigo, para uma instituição de caridade ou até para um dos herdeiros necessários, além da parte dele na legítima. Então, se o falecido tiver filhos, por exemplo, e fizer um testamento deixando toda a parte disponível para esses filhos ou para terceiros, o cônjuge só vai receber a parte dele na legítima? Exatamente. Ele vai concorrer com os filhos na legítima, se o regime de bens permitir essa concorrência, claro, mas não vai receber nada da parte disponível que foi destinada a outros pelo testamento. E num regime como a separação convencional, onde ele já não herdaria os bens particulares concorrendo com os filhos, se o testamento ainda direcionar a parte disponível para outros, na prática ele pode acabar não herdando quase nada, né? Exatamente. O testamento combinado com certos regimes de bens pode reduzir bastante a participação do cônjuge, sempre respeitando a legítima quando devida. Faz sentido. A vontade do testador tem um peso grande na parte disponível. E tem mais um caso interessante: bens com cláusula de incomunicabilidade. Como funciona isso? Ah, sim. Isso acontece quando alguém recebe um bem, geralmente por doação ou herança, e quem está doando ou deixando em testamento coloca uma cláusula expressa dizendo que aquele bem específico não vai se comunicar com o cônjuge do beneficiário, qualquer que seja o regime de bens. Os artigos 1659, inciso 1, e 1668 tratam disso. Então, esse bem já entra no patrimônio da pessoa como sendo só dela, super particular. Isso. Ele não entra na comunhão, não entra na meação. E a interpretação que prevalece é que ele também não entra na base de cálculo para a concorrência do cônjuge com descendentes ou ascendentes na herança. Esse bem vai direto para os outros herdeiros necessários. Ou seja, o cônjuge sobrevivente não tem direito à meação desse bem e, se houver filhos ou pais do falecido, também não herda esse bem específico. Exatamente.
A incomunicabilidade afeta tanto a meação quanto a herança concorrente sobre aquele bem específico. O cônjuge só herdaria esse bem incomunicável se não houvesse descendentes nem ascendentes, lá naquela hipótese do inciso 3º do 1829. Entendi. É uma proteção forte sobre aquele bem específico. Bom, já vimos os regimes de separação, a separação de fato, o testamento, a incomunicabilidade. Existem outras situações que podem excluir o cônjuge, mesmo que mais raras? Sim, existem. Temos as causas de exclusão por indignidade e deserdação, previstas lá no artigo 1814 e seguintes. São penalidades aplicadas a herdeiros, inclusive o cônjuge, que cometeram atos muito graves contra o falecido, seus familiares ou sua honra. Coisas como homicídio, tentativa de homicídio, calúnia grave, fraude contra o testamento. São situações bem extremas, imagino. Sim, precisam ser provadas em juízo. E tem também o óbvio. Se o casamento for declarado nulo ou anulado, ou se já houver ocorrido divórcio antes do óbito, claro que não há mais que se falar em direito sucessório entre eles. Certo. E a gente falou bastante do cônjuge, mas e a união estável? Como fica o companheiro ou a companheira? Ponto fundamental. O Supremo Tribunal Federal, o STF, em 2017, julgou 2 recursos extraordinários muito importantes, o 878-694 e o 646-721. E nesses julgamentos, o STF declarou inconstitucional a diferença de tratamento sucessório que o Código Civil dava entre cônjuge e companheiro. Então, na prática, equiparou os direitos. Exatamente. O STF disse que não pode haver hierarquia entre as formas de família. Portanto, hoje, o companheiro sobrevivente tem, em regra, os mesmos direitos sucessórios que o cônjuge teria naquela situação específica. Isso significa que todas essas regras de concorrência com descendentes e ascendentes, a influência do regime de bens, que na união estável geralmente é a comunhão parcial, a menos que haja contrato escrito, e até as causas de exclusão, como a separação de fato por mais de 2 anos, se aplicam também ao companheiro? Sim, a interpretação que prevalece é essa. As regras do artigo 1.1829 e as exceções que discutimos devem ser aplicadas por analogia e por força da decisão do STF também às uniões estáveis. Claro que cada caso pode ter suas particularidades a serem analisadas pelo judiciário. Nossa, quanta informação! Acho que seria bom a gente recapitular rapidinho como cada regime de bens impacta essa questão da herança do cônjuge, só para fixar. Ótima ideia. Vamos lá. Comunhão parcial de bens. É o regime mais comum, o regime legal supletivo. Aqui, o cônjuge é meieiro dos bens comuns, adquiridos onerosamente durante o casamento. E atenção, ele herda concorrendo com descendentes ou ascendentes, mas apenas sobre os bens particulares do falecido, aqueles que ele já tinha antes de casar ou recebeu por doação ou herança. Se não houver bens particulares, ele só tem a meação dos comuns e não herda em concorrência. Ok, meieiro do comum, herdeiro do particular se houver. Comunhão universal de bens. Aqui, tudo se comunica, vira patrimônio comum, salvo algumas exceções legais, como bens com cláusula de incomunicabilidade. O cônjuge é meieiro de tudo. Como regra geral, ele não herda em concorrência com descendentes, porque já recebe metade de tudo pela meação. A herança aqui é mais residual. Meeiro de quase tudo, herdeiro quase nunca em concorrência. Separação total convencional, compacto. Como vimos, não há meação, e o cônjuge não herda se houver descendentes ou ascendentes, posição do STJ. Só herda sozinho se não houver nenhum deles. Sem meação, sem herança concorrente. Separação obrigatória, legal. Pode haver meação sobre os bens adquiridos onerosamente, súmula 377 STF. Mas, quanto à herança, a posição majoritária do STJ é a mesma da convencional. Não herda bens particulares se houver descendentes ou ascendentes. Meação possível nos aquestos, mas sem herança concorrente. Participação final nos aquestos. É um regime híbrido e menos comum. Durante o casamento, funciona como separação total. Na dissolução, morte ou divórcio, apura-se os aquestos, o que cada um adquiriu onerosamente, e o cônjuge tem direito à meação sobre esses aquestos. Na herança, a lógica se assemelha à comunhão parcial. Ele concorre com descendentes e ascendentes sobre os bens particulares do falecido.
Entendi. É uma combinação. Essa recapitulação ajuda muito a organizar as ideias. E só para reforçar a ordem de chamada dos herdeiros, o artigo 1829. Isso. A ordem de vocação hereditária é clara. Primeiro os descendentes, filhos, netos, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, dependendo do regime de bens, como acabamos de ver. Se não houver descendentes, chamam-se os ascendentes, pais, avós, em concorrência com o cônjuge independentemente do regime de bens. Aqui, o cônjuge sempre concorre com os ascendentes. Ah, importante essa diferença. Com o ascendente, o regime não importa para a concorrência. Exato. Se não houver descendentes nem ascendentes, aí o cônjuge sobrevivente herda tudo, sozinho. E só na falta de descendentes, ascendentes e cônjuge é que a herança vai para os colaterais, até o quarto grau. Irmãos, sobrinhos, tios. Perfeito. A posição do cônjuge ali, no terceiro lugar, sozinho, só se aplica se não houver nem descendentes nem ascendentes. Senão ele concorre ou pode até ser excluído, dependendo do regime. Exatamente. É uma dança complexa entre a ordem legal e as regras específicas de cada regime e situação. E como os tribunais, além do STJ, que a gente já citou bastante, e os estudiosos do direito, a doutrina, têm lidado com essas questões mais polêmicas? Olha, o STJ tem sido realmente o grande definidor dessas questões práticas, né? Especialmente ao consolidar as teses sobre a separação convencional versus a obrigatória e os efeitos da separação de fato. A doutrina, claro, acompanha de perto. Grandes nomes do direito civil como Silvio de Salvo Venosa, Maria Helena Diniz, Flávio Tartucci, entre tantos outros, analisam criticamente essas decisões, apontam inconsistências, sugerem interpretações. É um diálogo constante. E existem debates ainda muito acesos, pontos que não estão pacificados. Com certeza. A própria figura do cônjuge como herdeiro necessário ainda é alvo de debate. Há quem defenda uma maior autonomia da vontade, permitindo até a exclusão total por testamento, por exemplo. Outros defendem a manutenção da proteção legal. A aplicação da súmula 377 ainda gera discussões. E a equiparação do companheiro, embora decidida pelo STF, ainda traz desafios na aplicação prática em casos concretos. Há inclusive projetos de lei tramitando no Congresso que buscam reformar o direito sucessório. É um campo vivo, então. E essas regras todas, especialmente a da separação obrigatória, têm também uma função de tentar evitar fraudes, né? Sim, sem dúvida. Uma das justificativas para a imposição da separação obrigatória, principalmente para maiores de 70 anos, é tentar coibir os chamados casamentos por interesse, ou golpe do baú, protegendo o patrimônio de pessoas consideradas potencialmente mais vulneráveis. Se essa medida é eficaz ou se gera outras injustiças é outra discussão, mas a intenção protetiva existe. E tudo isso que a gente conversou tem um impacto gigantesco no planejamento sucessório, né? Total. Entender essas regras é crucial para quem quer organizar a sucessão do seu patrimônio. A escolha do regime de bens no casamento ou na união estável não é uma mera formalidade, tem consequências diretas lá na frente. A decisão de fazer ou não um testamento e como redigi-lo também. Doar bens em vida, colocar cláusulas restritivas, tudo isso precisa ser pensado à luz dessas regras para evitar surpresas desagradáveis e conflitos familiares depois. Ou seja, aquela consulta com um advogado especialista em direito de família e sucessões antes de casar ou durante a vida para planejar é fundamental. Essencial. O profissional vai poder analisar o caso concreto, explicar as opções, os riscos e ajudar a pessoa a tomar decisões informadas, alinhando a vontade dela com o que a lei permite e como os tribunais costumam decidir. E se mesmo com o planejamento ou na ausência dele surgir uma disputa, uma dúvida sobre se houve separação de fato, uma alegação de que o testamento tem algum vício, uma suspeita de simulação. Aí o caminho é o judiciário. O inventário pode se tornar litigioso e o juiz vai analisar as provas, ouvir as partes e aplicar o direito ao caso concreto. Muitas dessas teses que discutimos foram consolidadas justamente a partir de casos complexos que chegaram aos tribunais superiores. Para a gente fechar, vamos só reforçar com aqueles exemplos práticos que estavam no nosso roteiro. Acho que ajuda a visualizar. Claro, vamos lá. Exemplo 1. João e Maria casaram com separação total convencional, pacto, João falece e deixa 2 filhos.
Maria não herda os bens particulares de João porque escolheu separar e há descendentes. Certo. Exemplo 2. Pedro, com 75 anos, casa com Carla sob o regime da separação obrigatória de bens. Pedro falece e deixa filhos de um casamento anterior. Pela interpretação majoritária do STJ, Carla também não herda dos bens particulares de Pedro, pois há descendentes e o regime é o da separação, obrigatória, mas ainda separação para fins sucessórios concorrentes. Ela pode ter direito à meação dos bens adquiridos durante o casamento, pela súmula 377, mas não à herança concorrente. Entendi a diferença sutil para a súmula. Exemplo 3. Ana e Carlos estão separados de fato há 4 anos, sem divórcio. Carlos falece, deixando Ana e filhos. Ana, em regra, não herda por causa do artigo 1830, mais de 2 anos de separação, a não ser que ela aprove aquela exceção da dependência econômica. Regra dos 2 anos. Exemplo 4. José é casado com Lúcia em separação total convencional. Ele tem filhos e faz um testamento deixando toda a sua parte disponível para os filhos. Lúcia não herdaria em concorrência com os filhos por causa do regime, e o testamento ainda tirou dela qualquer participação na parte disponível. Resultado: Lúcia não herda nada nesse cenário. Testamento potencializando o efeito do regime. Idade. Ele falece, deixando esposa, casada em comunhão parcial, e filhos. A esposa não terá direito à meação sobre esse imóvel específico e também não herdará uma cota-parte dele em concorrência com os filhos, por causa da cláusula. O imóvel vai integralmente para os filhos. A cláusula blindou bem. Ótimos exemplos. E quais artigos do Código Civil o pessoal que está estudando para concurso deveria marcar com mais atenção sobre esse tema? Há vários. Mas os essenciais são: artigo 1641, que define os casos de separação obrigatória, 1659 e 1668, que tratam da incomunicabilidade e das cláusulas restritivas, 1687, sobre a separação convencional e o pacto, o fundamental 1829, que estabelece a ordem de vocação hereditária e as regras de concorrência, 1830, da exclusão por separação de fato, 1845, que define os herdeiros necessários, incluindo o cônjuge, e 1857, sobre a liberdade de testar a parte disponível. E, claro, ter em mente a súmula 377 do STF e a decisão do STF sobre a equiparação do companheiro. Perfeito. Anotado. Bom, acho que conseguimos cobrir bastante coisa, né? Chegamos ao fim dessa nossa análise bem detalhada sobre quando o cônjuge não herda. Sim, vimos que, apesar de o Código Civil ter elevado o cônjuge a herdeiro necessário, esse direito não é um cheque em branco. Ele é profundamente influenciado pelo regime de bens, pela existência de outros herdeiros, pela situação de fato do casal e até pela vontade expressa do falecido em testamento. É um quebra-cabeça com muitas peças. E a jurisprudência, especialmente do STJ, é fundamental para entender como essas peças se encaixam na prática. Exatamente. Esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear esses pontos, que são complexos, mas muito importantes no dia a dia e, claro, nas provas de concurso. Conhecer a lei e como ela é interpretada é crucial. Com certeza. Agradecemos muito a audiência em mais essa aula aqui do Concurseja. Continuem ligados nos nossos conteúdos, sempre buscando aprofundar os estudos em direito e não deixem de conferir outros cursos e materiais que temos disponíveis aqui no canal Concurseja. Fica talvez uma reflexão final. Será que com tantas exceções e condicionantes, a figura do cônjuge como herdeiro necessário ainda reflete totalmente a realidade e a intenção original da lei ou talvez precise de ajustes? Matéria para pensar. Até a próxima, pessoal!